Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, quero trazer uma reflexão. Eu e a reflexão é o porquê você deve almejar ser rico. Por que você deve ser rico? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu estava conversando com um amigo e, e esse amigo eu não via ele há um bom tempo. E ele me perguntou como é que é a minha vida, o que, que eu estava fazendo. A gente começou a trocar uma ideia. E aí ele me perguntou se eu estava fazendo uma faculdade, algo do tipo, e eu falei que não. Falei que não. E aí, papo vai, papo vem, eu falei a seguinte frase. Ele me fez uma pergunta que agora eu não lembro. E eu falei, não, eu quero ser rico. Eu falei para ele. E ele me perguntou, por que você quer ser rico? E aí, eu dei uma resposta que ele ficou bem chocado e ficou bem reflexivo. E essa conversa que a gente teve foi bem interessante. E eu fiquei refletindo depois, e é essa reflexão que eu tive depois dessa conversa com esse amigo que eu quero trazer para você. Mas essa reflexão, eu vou responder a pergunta primeiro. O que eu respondi para ele? Ele perguntou: "Mas por que você quer rico? Mas por que você quer ser rico?" Eu disse assim: "Olha, eu quero ser rico para que quando algum familiar meu, meu pai, minha mãe ou outro familiar meu ficar doente, eu poder levá-lo nos melhores hospitais e fazer os melhores tratamentos." E essa foi uma resposta que eu dei para ele. Primeiro, ele não esperava. E quando eu comecei a refletir, vou trazer essa reflexão para você, eu vi que essa não foi o meu motivo inicial para querer ser bem-sucedido, mas esse é o motivo principal que eu levo hoje. E só que tanto hoje quanto anteriormente, esses motivos foram fortes. E por que foram fortes? Porque eu tive que fazer vários sacrifícios e muitas pessoas não entendem o porquê desses sacrifícios, mas eu já fazia no primeiro motivo, só que eu faço muito mais agora com esse segundo motivo que eu tenho para ser bem-sucedido. É o seguinte, o primeiro motivo que eu tive no início da minha trajetória era um motivo normal de dar o bom e do melhor, ter o bom e do melhor, ter o melhor carro, ter a melhor casa, ter as melhores roupas. Só que isso, em algum momento, isso ficou muito vago. E o segundo motivo de dar o melhor tratamento para quando chegasse o momento que familiares meus ficassem doentes, esse foi o motivo mais forte. E é por esse motivo que eu quero ser muito bem sucedido hoje. Em determinado momento, quando que eu tive essa transição do primeiro motivo, que é ter o bom do melhor, melhor carro, melhor casa, melhor roupa, e quando que transicionou para esse segundo motivo, que é muito mais forte, muito mais importante? Com um outro amigo, em algum determinado momento, ele me contou uma história. Ele é bem sucedido e ele falou: Olha, eu sou bem sucedido e uma das coisas mais gratificantes que eu tive foi porque meu pai, ele de um dia para o outro, sofreu um infarto no coração e eu pude proporcionar uma cirurgia para ele que tem o preço de R$ 100.000. Eu pude fazer para ele na hora. Quando ele falou isso para mim, eu falei: caramba, que interessante. Eu comecei a me imaginar fazendo isso e se algum familiar meu precisasse, eu poder ter a eu poder falar e chegar: olha, eu pago, eu custeio, eu vou pagar para que você, esse parente,
nesse exemplo qualquer parente meu, eu possa pagar essa cirurgia, pagar esse tratamento. E aí isso foi entrando dentro de mim, fazendo muito sentido. Eu fui pegando aquilo e é algo que está enraizado e é por esse motivo que eu trabalho hoje. É por esse motivo que eu invisto hoje, tá? E por esse motivo que eu tenho aberto mão de várias coisas para conquistar riqueza, para conquistar sucesso, para conquistar resultado. E E aí, quando esse meu amigo que pagou a cirurgia contou essa história, abriu muito meus olhos. Até que num determinado momento, eu ainda não conseguindo esse resultado, isso se enraizou de vez na minha vida, no meu pensamento, na minha mentalidade, que foi com a minha avó. Eu, minha avó faleceu, vai fazer aí, ela faleceu no início de 2023, acho que foi 7 ou 6 de janeiro. Entre 6 e 9 de janeiro ali de 2023. 6 ou 7 de janeiro ali de 2023. E como é que foi a situação dela? Óbvio, né? Ela já tinha 80 e poucos anos, mas a gente perdeu muito tempo porque nós não tínhamos recursos para colocar ela para fazer um tratamento forte, para fazer um tratamento. O tratamento, ela tinha um problema respiratório, e o tratamento específico que precisava para isso, a série de exames e o tratamento específico, ninguém da minha família tinha o recurso necessário, incluindo eu. Ninguém tinha o recurso necessário para que nós pudéssemos chegar e falar, olha, vamos internar ela nesse hospital, ela vai fazer todos os exames e vai poder ter o tratamento necessário. Minha avó morreu com um problema respiratório e uma suspeita de câncer que foi suspeita por quê? Porque em nenhum momento ninguém teve a possibilidade de colocar num tratamento, num hospital, num lugar especializado para poder tratar tudo isso. E se alguém tivesse, se eu já fosse esse meu amigo que eu te dei no exemplo, ou se eu já fosse essa pessoa bem sucedida, eu chegaria e falaria, olha, eu vou pagar esse tratamento. Mas como ninguém poderia, o que a gente teve que fazer? Ah, vamos falar com tal fulano para ver se ele consegue. Vamos falar com tal pessoa para ver se ele consegue. Qual foi o resultado? Ninguém conseguiu. O que aconteceu? Tivemos que depender da boa vontade pública. E não tem como depender da boa vontade pública, da boa vontade do Estado, porque a gente sabe que a saúde no Brasil, muitas pessoas tentem enganar, embora muitas pessoas tentem falar, não, eu defendo o SUS, eu defendo a saúde pública e etc. Tá bom, mas na hora que algum parente seu tem algum problema sério, você vai ver que o dinheiro ele abre as portas, você vai ver que o dinheiro ele agiliza, você vai ver que ele é uma ferramenta que vai ajudar muito em momentos como esse, em momentos de dificuldade, em momentos onde precisa de um tratamento urgente, onde alguém tem algum problema de saúde que pode ser sério, que pode ser de uma hora para outra. É claro que não é de uma hora para outra, né? Mas a gente nunca sabe, a gente não tem costume de fazer exames, etc. Mas pode surgir uma urgência desse tipo uma hora ou outra. E precisa de dinheiro. Então, a moral da história que eu quero trazer é que você seja bem sucedido, que você tenha muito dinheiro,
para momentos como esse. Para quando chegar momentos como esse, você possa tratar a pessoa que você ama. Esse mesmo amigo me contou, olha o que ele estava contando para mim, ele contou: "Daniel, eu estava nesse hospital aí com meu pai, e dentro desse mesmo hospital tinha um homem, e esse cara, ele estava com a filha, também com problema no coração, ele estava desesperado, porque ele colocou a filha dentro desse hospital, e cada dia que a filha ia ficar internada era R$ 10.000 o dia da filha internada nesse hospital. E ele colocou ali por quê? Mesmo não tendo dinheiro, porque ele era urgente, tinha que ser imediato, tinha que ser na hora, e só aquele hospital poderia fazer o tratamento. Qual que é o resultado? Ele falou: "Olha, essa pessoa falou para esse outro amigo que me contou. Essa pessoa falou, esse pai, né, dessa menina falou: "Olha, eu cada dia aqui são R$ 10.000. Minha filha já está 4 dias aqui, provavelmente deva ficar mínimo mais 2 dias, e eu não tenho de onde tirar esses R$ 60.000, mínimo, né, 60, R$ 80.000 que vai ser. E tem alguma coisa eu pensei: "Tem alguma coisa errada nisso, tem alguma coisa errada". E como é que fica um pai de família numa situação como essa? Eu ainda não tenho filhos, mas eu fiquei muito reflexivo. Fiquei muito mesmo reflexivo. E essa reflexão que eu quero trazer para você, sabe? Por que não ser bem-sucedido para quando chegar nesses momentos você poder dar respaldo, total respaldo para sua família, total respaldo para os seus filhos, total respaldo para os seus pais? Então, a resposta é isso. Ser rico é poder dar o melhor tratamento para algum familiar meu quando ele precisar. Fez sentido isso aí para você? Você teve alguma já situação na sua família de pessoas que precisaram de tratamento e a pessoa padeceu porque ninguém tinha como pagar um tratamento alto? Comenta aí que eu vou querer saber e a gente vai poder interagir com relação a isso.